quero trazer aqui um pouco sobre o dia mais triste que teve na Terra e uma trajetória em que Deus foi construindo até o dia mais feliz que ocorreu aqui na Terra. Falar sobre o marco inicial dessa tristeza, um pouco dessa trajetória e até a alegria completa em Cristo Jesus que nós podemos encontrar. Como o título dessa mensagem é o amor de Deus, o grande amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. E para começar a contar essa história e trazer este pensamento, essa devocional, que não vai levar nem 16 horas, a gente vai terminar rapidinho, daqui a pouco tem uma outra mensagem, né, vai ser bem rápido. Um determinado dia, a serpente, que era o animal mais astuto que tinha, que existia, ela faz a seguinte pergunta à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto aí do jardim? Ela fez essa pergunta para a mulher. E depois dessa pergunta desenrolou-se uma situação, e aí nós temos um texto, e é esse texto que eu quero ler para vocês. Logo depois dessa pergunta, olha o que esse texto nos diz. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Eu já falei algumas vezes sobre esse texto, e o homem tinha a oportunidade, de conversar com Deus ali todos os dias, mas até chegarmos nesse ponto aqui, Deus, Ele cria tudo aqui na terra, e em um determinado momento Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí Ele forma o homem do pó da terra. E aí Ele diz assim, depois de o homem colocar o nome em todas as coisas, e ter conversado com Deus, e estar dando nome para tudo, para todos os animais, e enfim, Deus olha e diz assim: não é bom que o homem fique só.
Vamos trazer a ele uma pessoa que possa lhe ajudar, que possa lhe acompanhar. E aí ele vai lá e cria a mulher. Olha a preocupação de Deus, o amor de Deus para com o homem. Né? Não pode ficar só, vamos trazer alguém para fazer companhia a ele. Uma preocupação com este homem. Um relacionamento que Deus tinha ali com ele, algo profundo, algo interessante, que acontecia todos os dias. E Deus, ele cria tudo de uma maneira muito alinhada, com perfeição. E todos os dias, como eu falei, ele vinha conversar com o homem. Todos os dias, pensa nisso, o próprio Deus conversando com ele. Eu já falei aqui sobre isso várias vezes, e eu fico imaginando essa cena, Deus vindo, imagina, você num determinado lugar, e Deus, o Criador do universo, reserva um tempo dele para vir até você e trocar uma ideia contigo. Consegue imaginar isso? Não é extraordinário algo assim? E era isso que acontecia ali todos os dias. Havia um ensinamento extremamente profundo. Só que uma mentira plantada no coração do homem e da mulher, na mente deles, fez com que todo o domínio que Deus havia dado a eles, tudo aquilo que foi entregue a eles, fosse perdido. E aí o homem foi convidado a retirar-se do jardim e do relacionamento diário com Deus. E este realmente é o dia mais triste que ocorreu na terra. Porque aquele que tinha a oportunidade de sentar com Deus todos os dias, por causa de uma mentira que ele acreditou, por causa de algo que ele aceitou como sendo verdade e não era, ele preferiu acreditar, crer em uma circunstância e não naquele que havia formado ele, que havia criado todas as coisas, que estava ali com ele todos os dias. Ele abriu mão disso por causa de uma mentira. E aí ele é convidado a retirar-se daquele lugar. Pensa nisso. Perdeu a oportunidade de estar com Deus todos os dias no jardim. Eu tinha um diretor na empresa que eu trabalhava, e toda vez que eu ia assumir um contrato novo, ele dizia assim: Silmar, quem herda, herda tudo, a parte boa e os problemas também. Então eu já sabia que ia para um lugar que havia muitas coisas boas, mas teriam vários problemas que eu teria que resolver, e não adiantava dizer que a gestão antiga tinha deixado lá, era meu. E é nessa mesma linha que as coisas acontecem nesse caso, porque as pessoas naturais que nasceram na descendência de Adão, eles herdam aquilo que Adão construiu. O que Adão construiu? Ele deixou o pecado, ele deixou o histórico da queda. Então, aqueles que nasceram depois de Adão, herdaram, junto com isso, o pecado. Tanto que tem esse versículo de Romanos, olha só o que ele nos diz. Romanos 3: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse versículo de Romanos fala isso. Só que antes de Paulo escrever isso, o salmista disse o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então não tem jeito, como todos são todos, então aquele que nasce, todo aquele que nasceu depois de Adão, tem o que nele? A marca do pecado. Você consegue entender isso? Que todo aquele que nasceu depois disso tem a marca do pecado. Então o pecado, ele é inerente à vida humana depois desse dia. Ele faz parte da vida humana depois desse dia. Mas você lembra que eu disse, e o título dessa mensagem é O Amor de Deus? Lembra disso? Mais ou menos 700 anos antes de Cristo, Isaías escreveu o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará
Emanuel. Deus já estava dizendo assim: eu amo demais esse pessoal todo. Tudo bem, Adão, abre aspas aqui, não foi esse o fruto que ele comeu, foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele chutou a jaca quando ele fez isso, Ele cometeu uma falha, aquilo que ele não precisava ter feito, ele fez, e a partir desse dia, Deus olha para essa situação e fica complicado, e como é que vai ser? E aí eu já falei aqui algumas vezes sobre a cena que eu imagino no céu, e uma vez nós tivemos aqui uma cantata de Natal, onde nós tivemos a oportunidade de ver, nesse canto aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tratando disso, e vem Jesus e tal, Espírito Santo, e foi encenado isso, talvez vocês vão lembrar disso, se eu não me engano foi 2016, inclusive me colocar no teatro, eu fiz o papel do Pai, eu fiz o papel de Deus, olha só, e aí o anjo Gabriel, ele andava de patinete, era bem interessante, era interessante isso, e aí eu imagino Deus, conversando no céu e dizendo o que nós vamos fazer para que essa situação não continue assim. Eu amo demais, e eu não consigo ficar separado deles. E aí Jesus assume o papel e diz assim: Pai, é assim, tem que ter um sacrifício, tem que derramar sangue, tem que ter sacrifício, não tem como. E aí vem Jesus. E aí esse texto diz assim: olha, vai acontecer tal coisa. Isaías diz isso, 700 anos antes de Cristo. E Deus ama tantas pessoas que decide enviar seu Filho, decide que todos aqueles que venham a crer em Jesus tenham a vida eterna, tenham a sua vida estabelecida nele, e chega o dia em que Lucas faz a seguinte narração para nós. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, só que aqui não foi de patinete, a gente colocou em patinete, tá bom? Cidade da Galiléia. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais, ouça isso, jamais terá fim. Aquilo que Isaías fala, 700 anos antes desse momento, começa a se cumprir. Jesus nasce, ele vem à terra, e depois de um determinado tempo, ele já viveu aqui durante 30 anos, ajudando seu pai como marceneiro. Tem um momento que ele se perde, está no templo lá como criança, ensinando os que ensinavam. Tão inteligente que ele era, tão capaz que ele era, já desde cedo dizendo: eu vim aqui para cumprir o propósito de meu pai. E aos 30 anos, depois de um tempo, está ele andando, e é interessante que é uma linha, uma cronologia. Vem João e escreve o seguinte, olha só: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim.
Jesus, aquele que estava conversando com o Pai no céu. Isaías fala a respeito dele, o anjo anuncia, ele já está andando na terra, e ali ele começa o seu ministério. Ele tira o pecado do mundo. A vida dele traz a salvação, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E o dia da sua ressurreição, apesar de toda a cena trágica que acontece antes, do flagelo, do sofrimento naquela cruz, dos açoites que ele recebeu, da coroa de espinho que ele recebe, de ter recebido cuspe, de ter recebido o vinagre colocado em seu peito, na sua boca, o furo da lança, toda aquela situação, todo aquele sofrimento. Tem um momento em que ele grita: Pai, por que me abandonaste? A hora que o pecado do mundo está sobre as costas dele, tudo fica escurecido, e ele vem e morre. 3 dias depois, ele ressuscita. E aí está o dia mais feliz que já aconteceu na terra. Vamos aplaudir esse dia maravilhoso que foi a ressurreição de Cristo? Sim, Senhor. E a partir desse dia, as coisas mudam, são transformadas. Isso é completamente transformado. E aí, começa uma nova possibilidade, começa um novo tempo, começa algo que Satanás não imaginava que seria do jeito que é. Porque ele foi até o inferno, chutou as portas de lá, meteu o pé mesmo, restabeleceu a ordem, pegou o domínio daquilo que havia sido tomado por Satanás, ele traz até a mão dele, e a história é mudada, e a partir de agora, nós temos um novo caminhar, se assim nós decidirmos. Como assim? Olha o que diz esse texto de Romanos. Se você, e esse você sou eu, você que está aqui, você que nos assiste agora pela internet, você que nos ouve pelo rádio, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo do quê? Do pecado. Lembra aquilo que todo mundo pecou e já é intrínseco e não tem jeito como escapar? Você é salvo disso. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não é extraordinário? O amor de Deus por você, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por nós. E Jesus abriu mão de ser Deus, ele não tem mais a composição, digamos assim, que ele possuía antes de vir à terra. Ele abriu mão disso tudo para que eu e você pudéssemos ter novamente relacionamento com o Pai. Através dele, o governo que havia sido tomado é restaurado. Através dele, nós temos a plenitude da vida. E plenitude é algo perfeito. Através de Cristo, nós temos novamente o quê? A perfeição em nossa vida. Aquela mesma perfeição que havia lá no Éden. Isso é restaurado. Só que aí tem uma questão bem interessante. A nossa memória, ela está pautada aonde ainda? Naquilo que nós fomos concebidos, lá no pecado. E aí, eu confessei com a minha boca, eu criei em meu coração, que Jesus Cristo é o meu Senhor, nele eu tenho a salvação, mas eu tenho uma memória. E essa memória, através das minhas emoções, através das minhas vontades, através dos meus pensamentos, que é a minha alma,
muitas vezes começa a açoitar aquilo que eu tenho já resolvido em meu espírito, aquilo que já está resolvido em Cristo Jesus, porque a partir do momento que eu confessei com a minha boca, eu criei em meu coração, eu declarei isso, Jesus começa a fazer parte da minha vida, Ele vem e faz parte, só que aí eu tenho a alma que começa a se degladiar com essa verdade, e eu muitas vezes acabo o quê? Cedendo à minha vontade, às minhas emoções e aos meus pensamentos, e aí aquilo que Jesus é de plenitude em minha vida, na prática não acontece. Mas é porque o que Ele fala, o que está escrito é mentira? Não, o que Ele fala é verdade. O que acontece é esse bloqueio, essa alfândega que existe e nos complica com relação a isso. E aí eu preciso fazer o quê? Lembra da herança da queda? Eu estou com essa herança dentro de mim ainda. E aí tem um texto que Lucas nos diz o seguinte: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Então, se eu pego tudo isso de novo que eu tenho em Cristo e coloco dentro dessa carcaça, com as minhas mesmas emoções, com os mesmos pensamentos, com a minha mesma questão de forma de agir, não vai funcionar. Vai acontecer o quê? Vai estourar. Eu não vou suportar. E a tendência para eu voltar a ser aquele que eu era é muito grande. Eu não suporto. Porque não tem como você colocar essas duas coisas juntas. E aí, essa novidade, essa maravilha que eu recebi, com o passar dos dias começa a ficar distante, 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 e cada vez mais distante, e eu vou indo, e aqui parece que está muito longe. Porque eu tenho essa memória. Ah, mas não é bem assim. Sabe aquele inimigo que trouxe a mentira para o homem e para a mulher lá? Ele começa a trazer as mesmas mentiras, porque ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua igualzinho. E aí qual é a tendência dele? Trazer mentiras. Porque ele só sabe fazer o quê? Mentir. Ele só sabe fazer o quê? Enganar. Ele só sabe fazer o quê? Enrolar você e enrolar a mim. Mais nada. O ministério dele é da enrolação. E aí eu preciso começar a mudar isso. Como é que eu faço para mudar isso? Né, Silmar? Como é que eu faço isso? Muito simples. Olha o que diz Romanos. Não se amolde ao padrão deste mundo. Lembra o padrão dele? Mentira, distorções, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transforme-se pela renovação das suas emoções, transforme-se pela renovação dos seus pensamentos, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso aprender a viver na nova vida. Eu preciso renovar a minha forma de andar. Eu preciso renovar a minha forma de pensar. E a palavra me traz essa possibilidade. Depois que eu aceito quem é Cristo em minha vida, daquele dia tão feliz, entendo, do dia que Ele ressuscitou, e é o dia mais feliz que a terra já viu. Toda vez que eu vou me assentar, gosto muito de sentar aqui, vocês já sabem disso, né? Toda vez que eu vou me assentar para ler a palavra, toda vez. Você lembra que Deus vinha e se assentava com um homem todo dia? Toda vez que eu e você, depois que nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, depois que nós temos Jesus conosco, o Espírito Santo começa a operar em nossas vidas. Toda vez que eu e você sentamos para ler a palavra, Deus senta conosco e nos ensina através da palavra dele. Vocês sabem o que é isso?
A palavra é dele. O Espírito Santo nos revela o que está escrito ali. Eu tenho acesso a isso através de Cristo Jesus. E aí a mesma coisa que o homem tinha lá atrás, no jardim do Éden, ele passa a ter agora, através de Cristo Jesus, na leitura da sua palavra. Todos os dias, quando você se assenta, quando eu me assento, para ler um versículo, Deus vem e se assenta ao nosso lado. É um momento sublime, é um momento extraordinário, é um momento que traz renovação na mente, é um momento que traz renovação nos pensamentos, é um momento que mostra quem verdadeiramente eu e você somos nele. Aceitamos a Jesus, entendemos quem Ele é, buscamos a palavra dEle, nos assentamos com Ele todos os dias para aprendermos mais dEle e vivemos a plenitude de vida que podemos ter em Cristo Jesus. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê.